Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro ao vivo aqui no nosso canal. Uma realidade desagradável, estranha, perigosa, complicada, mas para quem acompanha o canal Daniel Lopes, não é novidade. Eu tenho mostrado para vocês, cumprindo com o meu propósito, falar as coisas antes delas acontecerem, te ajudar a se preparar e te mostrar o outro lado da informação. Eu disse para vocês que neste ano, entre os dias atuais e a disputa pelo Executivo Nacional no ano que vem, muita volatilidade, muita confusão, muita coisa estranha iria acontecer. Então, assim, a realidade realmente está surpreendendo, porque até no meu caso, que já previ isso tudo que ia acontecer e avisei a vocês antes, até eu fico abismado com as coisas que acontecem, porque realmente, meus amigos, não é pouca coisa não, tá? Vou te dar um exemplo. O jornalista William Vac, ele fez um comentário ontem que eu acho que é um excelente resumo aqui do que a gente está vendo. Deixa eu colocar esse link para vocês, só para a gente abrir com isso aí, tá? Tá o link aí do vídeo, onde ele faz esse comentário, tá bom? Coloquei o link aí para vocês. Meus amigos, olha o comentário do William Vac, tá? O título do vídeo é "Um cenário sufocante se desenha para o Brasil". E realmente, eu creio que é isso, né? O que ele vai comentar, né? A gente está vendo esse julgamento acontecendo aí no Brasil e isso ainda não levou a Casa Branca a adotar mais medidas contra figuras brasileiras e contra o próprio país. Se vierem, é um cenário tido como altamente provável, medidas retaliatórias vão se somar e compor um cerco sufocante, tá? Isso aqui são palavras do jornalista William Vac, que tem uma experiência monumental, tá? Não sei se você sabe, o William Vac, ele tem mestrado, doutorado na Alemanha, tá? O cara tem uma formação diferenciada. Então, o que ele está dizendo? Que a perspectiva é de novas retaliações americanas chegarem, e elas chegarem com um cenário sufocante, um cerco sufocante. Tá? Por quê? Porque, meus amigos, e aqui você vai entender o título da nossa aula de hoje, os bancos brasileiros, não é só um banco, não é aquele banco mais antigo do país, são vários. Eles foram indagados pelas autoridades do Tesouro americano se estão cumprindo ou não as determinações americanas aplicadas aqui, né, há algum tempo atrás. A indagação por parte dos Estados Unidos é praxe quando há disposição da parte deles de sancionar bancos que continuem prestando serviços a pessoas ou instituições sancionadas. Existe investigação aberta pelo representante da ordem na Casa Branca contra práticas comerciais brasileiras, aquela investigação que eu tenho falado da seção 301, e o jornalista William Vac continua dizendo que a investigação é bastante agressiva e está sendo aumentada por uma série de empresas americanas de vários segmentos, entre eles competidores do agro, tá? Guarda aí, o que eu quero dizer com vocês aqui, ó, presta atenção. Quem está aí com a maior possibilidade de levar um enorme prejuízo é o agronegócio brasileiro. E desde 2020 eu tenho falado para vocês que se o Brasil é o único país do mundo que pode garantir a segurança alimentar do planeta, se um vilão quiser acabar com a segurança alimentar do planeta, é só ele estragar a produção de comida brasileira. Parece que é isso que a gente está vendo, depois eu vou trazer mais fundamentações para isso, tá? Então preste atenção, nesse cenário de sanções e tarifas, o que nós estamos vendo é que alguns concorrentes brasileiros, norte-americanos, no setor agro, estão enxergando nisso uma oportunidade para ganhar vantagem em cima do prejuízo que é trazido para as empresas exportadoras brasileiras. Está conseguindo entender isso? Sim, imagino que você está conseguindo entender, que você é uma pessoa inteligente, tá? E aí, o William Vac continua dizendo: representantes de empresas brasileiras, ajudados pela Câmara do Comércio Brasil e Estados Unidos,
foram ao Departamento de Estado americano procurar abrir algum canal de diálogo e receberam apenas cumprimentos formais. E o recado que o Departamento de Estado deu, o número 2 do Departamento de Estado para essa comissão brasileira foi que a questão entre Brasil e Estados Unidos é totalmente política. E não adianta qualquer coisa que não seja feita diretamente na capital nacional. Ou seja, meus amigos, os caras gastaram milhões de dólares contratando uma empresa de lobby político nos Estados Unidos e perderam dinheiro, porque parece que eles não conseguiram entender o primeiro parágrafo da carta do presidente Donald, onde ele dizia que ele estava impondo tarifas e sanções sobre o Brasil por uma questão política e não por uma questão comercial. Aí os caras contratam uma empresa caríssima para ir negociar questões comerciais com o Departamento de Estado americano. Poderiam ter economizado esses milhões, não poderiam? Essa galera aí dessa empresa que faz esse lobby aí se deu bem, porque ganharam uma fortuna por um serviço que eles já sabiam que não ia funcionar, tá? E aí, meus amigos, parece que o Brasil não está muito empolgado de conversar com o presidente Donald. E aí, meus amigos, as últimas frases do William Vac, que são as mais preocupantes, porque ele conclui esse comentário, cujo link eu já passei para vocês, ele conclui o comentário dizendo o seguinte: o cenário é dos mais difíceis e mesmo experientes negociadores internacionais, tanto brasileiros quanto estrangeiros, confessam que nunca viram nada igual na relação entre os dois países. Eu vou repetir essa frase porque tem gente que ainda não entendeu. Amigos, o que nós estamos vendo acontecer nessa disputa entre Estados Unidos e Brasil nunca aconteceu na nossa história. Por isso que as pessoas estão perdidas e sem entender a magnitude disso. Mas eu vou repetir para você, citando o próprio William Vac, tá? Ele disse: o cenário é dos mais difíceis e mesmo experientes negociadores internacionais, sejam brasileiros ou estrangeiros, confessam que nunca viram nada igual na relação entre os dois países. E ele conclui essa reflexão dizendo: e a tendência é de piorar. Meus amigos, você não faz ideia do tamanho do pepino que está sendo programado, tá? Vou colocar de novo o link aí desse comentário do William Vac. Parece que a galera não tem noção ainda do tamanho do problema. Essa situação é inédita entre Brasil e Estados Unidos, mas ela não é inédita entre Estados Unidos e os iranianos, entre os Estados Unidos e Moscou, entre os Estados Unidos e os norte-coreanos, entre os Estados Unidos e os venezuelanos. A situação é inédita entre Brasil e Estados Unidos, mas não é inédita entre os Estados Unidos e os outros países com quem eles fizeram essa mesma coisa. Tá certo? Então, eu não sei se você tem noção. Agora, vamos ao nosso título de hoje, né, da aula de hoje. Se você está chegando agora, eu gostaria de já combinar com você o like. A gente está com 7.000 praticamente pessoas assistindo ao vivo, 6.840 pessoas, e apenas 3.000 likes. Isso é inaceitável. A gente precisa ter o mesmo número de pessoas assistindo, mesmo número de likes. Então clica no like, que é um dedinho aí, um joinha que fica aí embaixo do vídeo. Se você está assistindo no computador, fecha o bate-papo, clica no joinha, depois você abre o bate-papo novamente. É fundamental a gente ter aí o mesmo número de pessoas assistindo, mesmo número de likes. Enquanto você dá o like, e a gente faz a estratégia do número 1 também, todo mundo colocando o número 1 é rapidão, porque a plataforma entende que o bate-papo está aquecido e manda para mais pessoas. Eu vou tomar um golinho de água enquanto você acelera no like aí, tá bom? Obrigado a todo mundo aí que deu like, colocou o número 1. Valeu mesmo pela força. Vamos para nosso tema da aula de hoje então. Casa caiu para todo mundo aqui agora. Por que eu coloquei esse título? A casa caiu para quem? Meus amigos, deixa eu colocar uma matéria aqui para vocês, para você entender o tamanho da bronca, tá? Tá aí a matéria. Eu estou dizendo, desde que começou esse negócio aí de sanções americanas, eu estou dizendo para vocês o seguinte: existe um passo a passo.
Nesse passo a passo, o que os americanos fazem? Os americanos sancionam alguém. Quando os americanos sancionam alguém, o que eles estão fazendo? Eles estão falando o seguinte, olha, eu não quero mais oferecer serviços para essa pessoa e quem oferecer serviços para essas pessoas, eu não vou querer mais interagir contigo, tá? É isso. Não é os Estados Unidos querendo obrigar alguém a fazer alguma coisa, não é nada disso. São os Estados Unidos falando assim, eu não quero mais interagir com essa pessoa e quem continuar interagindo com essa pessoa, eu também não vou querer mais interagir com você. É apenas isso. E aí, meus amigos, o que acontece? Quando as pessoas continuam interagindo com essa figura que os americanos decidiram não interagir mais, os americanos fazem um negócio chamado sanções secundárias. O que é sanções secundárias? Você continua brincando com o cara que eu não quero mais brincar, então eu não quero mais brincar com você também. Nesse caso, nós estamos falando de bancos brasileiros. Enquanto todo mundo estava achando que era um único banco, que os Estados Unidos estavam dizendo não quero mais brincar contigo, meus amigos, essa matéria que eu coloquei para vocês agora vai mostrar que ao menos 5 grandes bancos brasileiros receberam uma notificação do governo dos Estados Unidos nessa terça-feira, dia 2. O que significa isso? Significa que o segundo passo já foi tomado. Qual o segundo passo? Primeiro uma sanção original, depois a sanção secundária. E com a sanção secundária, antes deles sancionarem as empresas, eles mandam uma notificação. Eles falam, olá, boa tarde, tudo bem? Vocês estão implementando aquelas coisas lá que eu pedi? Se você não estiver implementando, não tem problema nenhum. Eu apenas não vou querer mais brincar contigo e posso colocar aí uma multa sobre você. Ou restringir o seu acesso ao mercado internacional. Meus amigos, se antes você viu o nome daquele primeiro banco lá e você pensou assim, eu não tô nem aí porque eu não tenho conta nesse banco aí que os Estados Unidos estão arrumando encrenca. Meus amigos, se você olha essa matéria aí, eu tô colocando aí no chat para vocês, você vai ver que são 5 grandes bancos brasileiros que receberam essa cartinha do Departamento do Tesouro, que é comandado pelo Scott Bessent, com quem está liderando esse negócio das tarifas. Tá? Então, a primeira etapa, antes dos Estados Unidos meterem uma multa gigante, é eles mandarem uma cartinha. A cartinha, meus amigos, já chegou. E eu coloquei para vocês aí, conforme as matérias, quais são esses grandes bancos. Aí, meus amigos, por isso que eu estou falando ferrou para todo mundo. Ferrou para todo mundo quem? Para os bancos e para as pessoas, porque eu acho que a chance de cada brasileiro ter aí uma conta num desses 5 bancos é gigantesca. Então, para você que estava pensando, é só um banco e eu não tenho conta nesse banco, não estou nem aí, meus amigos, 5 bancos receberam essa cartinha. Ó, isso aqui é preocupante pra caramba. Eu não sei se você tem noção do tamanho do problema disso aqui. O negócio é tão complicado que os bancos brasileiros já estão preparando um plano de contingência para tentar continuar existindo se isso acontecer. Mas eu digo para vocês, não vai adiantar nada. Os caras não entenderam como a parada funciona, né? Os bancos estão contratando escritórios americanos para mapear risco. Precisa fazer isso. A leitura interna ali é que o que está programado para acontecer dos Estados Unidos é uma escalada contra os bancos. E se isso acontecer, meus amigos, o impacto é gigantesco. Vai afetar operações em dólar, credibilidade internacional dessas instituições financeiras e até a liquidez do sistema. O que é a liquidez do sistema? Dinheiro disponível no sistema. Tá? E é claro que aí as instituições bancárias estão diante de um enorme dilema. Ou eles obedecem os Estados Unidos e levam uma paulada aqui dentro, ou eles obedecem aqui dentro e levam a paulada dos Estados Unidos. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, essa é a situação. Tá? Agora, esse plano de contingência não vai adiantar nada. Por quê? Os caras estão pensando, não, a gente vai transferir ativos para outros bancos. Meus amigos, isso não vai resolver nada. Porque aí os Estados Unidos vão falar, esse outro banco aí também está brincando com o pessoal que eu não quero brincar mais,
então também vou retirar vocês do nosso jogo, ok? Então, meus amigos, é um negócio realmente preocupante, porque bancos franceses, como o BNP Paribas, já foi multado em 9 bilhões de dólares por descumprir essas medidas norte-americanas. O que significa isso? Significa se um banco brasileiro ele recebe uma multa de 9 bilhões de dólares, meu amigo, vai ser difícil o banco continuar existindo, tá certo? Então, é um negócio que é complicado, né? Aí os funcionários do banco estão discutindo mudar algumas transações em dólar dos Estados Unidos, onde eles têm 50 mil clientes e escritórios em Miami e Nova York, para outras filiais no exterior. Não vai adiantar nada, gente. Pelo amor de Deus, não vai adiantar nada. Aí você vê lá o pessoal contratando empresa de lobby caríssima, né, para tentar fazer reunião. Não vai adiantar. Esses caras não estão entendendo. O que eles ouviram lá no Departamento de Estado? Vocês têm que resolver isso, não é aqui nos Estados Unidos, é lá na capital de vocês, tá? Então eles estão falando, façam lobby na capital de vocês, não em Washington, ok? É a mensagem que eles ouviram. Deixa eu colocar mais uma notícia aqui para você entender o tamanho da bronca aí. A galera parece que tá com a mente fechada. Eu tenho a impressão que as instituições bancárias, esses líderes, né, poderosos, parece que esse pessoal tá em estado de negação, tá? Que os americanos chamam de denial, estado de negação. Pessoal, o estado de negação é um conceito psicológico ali que ele está descrevendo o quê? É uma espécie de defesa emocional quando a pessoa ela se recusa a aceitar a realidade, que ela entende como sendo uma realidade incômoda, dolorosa. É muito associado, né, o estado de negação, ele está muito associado ao luto de Kübler-Ross, que é o quê? O luto de Kübler-Ross, a negação é a primeira etapa, né? Depois vem a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. O estado de negação, vamos dar um exemplo, né? Negar a gravidade de uma realidade, ignorar uma perda, tá? Pode ser temporário, né, para ajudar a lidar com o choque inicial, mas quando o estado de negação ele é persistente, ele dificulta a pessoa a encarar e enfrentar a realidade, tá? Então, realmente eu tenho a impressão que os caras esse pessoal dos bancos aí, do mercado financeiro, essa galera está em estado de negação. Esses caras estão, me parece, ali numa realidade de dissonância cognitiva. O sistema racional deles parece que foi para o espaço. O que está acontecendo com esse pessoal? Cara, esses caras estão doidos. Será que eles não conseguem entender que o primeiro parágrafo daquela carta do presidente Donald já mostrava que a motivação era política e não econômica? Tá? Muito obrigado, Ieda, falando que ingressou na Arca, tá gostando muito, glória a Deus. A dissonância cognitiva é um conceito da psicologia que vai descrever ali o confronto que uma pessoa sente quando ela mantém as suas crenças, as suas atitudes, o seu comportamento ou comportamento conflitante, tá? Ou quando surgem novas informações que contradizem as suas crenças. Esse conceito muito interessante foi desenvolvido ali por Leon Festinger em 1957, tá? Então, assim, a dissonância cognitiva ela acontece quando tem uma inconsistência entre o que uma pessoa acredita e o que ela percebe, né? Por exemplo, alguém acredita ser saudável, mas tem uma vida que não é nem um pouco saudável. Então, o cérebro humano, ele busca consistência. E quando tem essa dicotomia, a pessoa tenta reduzir essa dicotomia mudando a crença ou justificando as suas ações, tá? Então, assim, esses caras estão em dissonância cognitiva. E parece que eles vivem num viés de confirmação. Eles têm uma crença ali que eles querem proteger e eles só levam em consideração as informações que já confirmam uma opinião pré-concebida que eles têm. Isso é o famoso viés de confirmação. Esse pessoal parece que está vivendo uma câmara de eco. O que é a câmara de eco? Quando só há uma repetição das mesmas opiniões. Parece que eles estão conversando entre eles e pensando, não, a gente vai pagar alguns milhões de dólares e contratar aí um escritório bom para negociar para a gente lá com o Departamento de Estado. Poxa, pelo amor de Deus, não é uma questão comercial, é uma questão política. É louco ver como é que esse pessoal
do alto setor das finanças nacionais, como é que esse pessoal é despreparado, tanto conceitualmente, quanto geopoliticamente, quanto emocionalmente, inclusive, tá certo? Agora, para piorar, meus amigos, a situação, o Lorival Santana, que é aquele correspondente internacional brasileiro, cara, ele fez um comentário interessantíssimo ontem também, diante da reunião que estava acontecendo lá em Pequim, com o líder de Moscou, o líder norte-coreano e uma outra galera ali do que a gente chama de países emergentes, ou BRICS, né, ou Sul Global, e por aí vai. Deixa eu colocar, pega esse link aí, meus amigos, que eu estou colocando para vocês, porque nesse link você vai ver, cara, um negócio assim muito interessante. Porque na foto ali com esses poderosos líderes da resistência contra o mundo unipolar norte-americano, contra o Império Americano, sabe o que aconteceu? Tinha 2 brasileiros na foto. Um atrás do líder chinês e outro mais pro lado. Apareceram na foto 2 brasileiros, uma ex-presidente e um ex-chanceler brasileiro. E aí, a apresentadora falou assim, olha, o ex-presidente e chanceler na foto ali com os países, nessa reunião dos presidentes. Aí o Lorival Santana ele falou algo muito interessante, ele falou, reunião com presidentes não, né? Reunião com os líderes dos países mais tirânicos e menos democráticos do mundo, tá? Então veja só a situação, né? A gente já está com uma encrenca com os Estados Unidos e agora 2 líderes brasileiros, ex-presidente e chanceler, aparecem na foto com os caras mais tirânicos do planeta. Meus amigos, é aí que o negócio fica estranho, tá? Agora, o que acontece a partir daqui é que a gente começa a ver uma mudança. Que tipo de mudança? Meus amigos, eu acho que você já ouviu falar no Merval Pereira, né? Merval Pereira lá, jornalista lá da Globo e tal, tá sempre lá no G1 fazendo comentário. Você sabe o que o Merval Pereira falou ontem? E que mostra que parece que tá chegando mudança aí? Eu vou falar para vocês agora. Eu só gostaria de lembrar a vocês a importância da gente dar o like. Nós estamos com 10.500 pessoas assistindo ao vivo e estamos com apenas 6.000 likes. Isso é inaceitável. Você precisa dar o like. Então, para tudo, clica no like. Lembrando que o like é o joinha que fica embaixo do vídeo. E depois você fecha o bate-papo, clica no joinha e depois você abre o bate-papo novamente, tá bom? Então, galera, acelera no like e a gente já eu explico para você o que o Merval Pereira disse. Merval Pereira falou um negócio surpreendente, tá? Pegou muita gente de surpresa, porque ele parece que ele tá admitindo agora que o negócio pode mudar, tá? Ele parece que titubeou um pouquinho, e eu tô colocando o link aí, ó, do que o Merval Pereira disse. Tá o link aí. Sabe o que ele disse, meus amigos? Enquanto você acelera no like, eu tomo mais uma aguinha. Deixa eu tomar mais um golinho de água. Isso aqui mostra uma mudança total. Ele disse que esse negócio de tirar as acusações do pessoal vai dar certo, tá? E essa pressão do presidente Donald para tirar esses processos aí vai ser aprovado na Câmara, o Senado brasileiro não vai barrar e que a Justiça brasileira também não vai barrar, na opinião do Merval Pereira. Nesse link aí que eu coloquei para vocês tem um vídeo. Ele falou, eles vão aliviar a punição das pessoas, isso vai ser aprovado na Câmara, depois vai ser aprovado no Senado e a Justiça não vai barrar. Eu não sei se ele vai acertar nessa previsão, mas até ele falou isso. Por quê? Porque parece que agora os caras estão sentindo a pressão norte-americana. E lembrando, a pressão norte-americana não é motivada por economia, é motivada por política, tá? E o Departamento de Estado americano já disse, vocês não vão resolver isso aqui nos Estados Unidos, você tem que resolver isso aí no Brasil. Se vocês resolverem o que o presidente Donald pediu
Aí no Brasil, vocês resolvem tudo. Parece que agora a galera está começando a pensar em resolver isso, tá? E aí, meus amigos, nesse cenário todo, é claro, o presidente Donald está querendo ali também garantir que a partir de 2027 tenha um amigo dele no poder por aqui. E é nesse momento que a coisa começa a se desenhar. Ontem lá na Arca eu falei para vocês, meus amigos, tudo que deve acontecer a partir de agora, né? E quem parece que está batalhando nos bastidores aí e já está se colocando como a próxima promessa da oposição para governar o país a partir do ano que vem, é exatamente o governador de São Paulo. O governador de São Paulo agora se consolida aí como fiador desse negócio de tirar os processos das pessoas e já está entrando no jogo presidencial com o apoio do próprio ex-presidente, beleza? Então, esse cenário agora, ele já está ficando mais claro. Esse cenário agora já está ficando ali mais evidente, beleza? E já está ficando ali mais fácil da gente entender para onde o negócio ali vai se encaminhar, né? O governador de São Paulo está articulando com deputados, jantando, participando de jantares com pessoas importantes, fazendo uma média ali com a base de apoio do ex-presidente e já está, né, de olho ali numa oportunidade para o Planalto, né? Então, parece que ele já está ali organizando tudo para que, né, as coisas vão para frente. Então, dentro dessa opinião do Merval aí, que essa retirada dos processos vai acontecer, vai ser aprovado na Câmara, no Senado a Justiça não vai barrar, parece que a gente está num cenário em que eles vão tirar os processos, mas o ex-presidente vai continuar impedido de participar do pleito. Parece que é isso que vai acontecer, beleza? Não temos a certeza total, mas é o que parece que está aí se desenhando, tá? Agora, enquanto isso, parece que aí o Brasil já está sendo muito penalizado. E eu quero dar um exemplo para vocês. Vocês sabem que existem algumas coisas paralelas que mostram se um país está progredindo ou não. E uma das coisas, por exemplo, é a produção de embalagens de papelão. Quando o país está vendendo muito, as empresas que produzem embalagem de papelão vendem muito também. Quando o papelão está em baixa, significa que a economia está caindo. Agora, tem uma outra referência também, muito interessante, para a gente saber se o país está progredindo ou se não está. Qual que é essa referência? Vou explicar para vocês agora. Meus amigos, leilões de imóveis. Tá? Pessoas não conseguindo pagar o seu condomínio, pessoas não conseguindo pagar o IPTU, pessoas não conseguindo pagar o financiamento do seu imóvel e o imóvel acaba indo para leilão, né? Alguns especialistas e fontes, né, como CNN Brasil, ABCIP, né, mostram ali que o negócio está bem complicado, tá? Muita gente inadimplente, poucas pessoas comprando imóvel financiado, porque o juros está alto pra caramba, né? Você sabe muito bem. Quando o juros está muito alto, fica muito difícil para o cara comprar um apartamento parcelado, né? E comprar à vista também tem que ter muito dinheiro. Então, dados verificados pela ABCIP mostram financiamento imobiliário ali tendo uma queda. E os leilões crescendo 25% no primeiro semestre. E o leilão aumentando é o quê? É um reflexo da inadimplência. É um reflexo do caos, tá? A Associação dos Arrematantes de Imóveis é complicado, tá certo? Então, é mais um sinal que a coisa não está muito legal. Agora, eu gostaria de dizer para você um dos planos secretos que está sendo feito diante dos nossos olhos e você talvez não tenha percebido ainda. Presta muita atenção, porque agora eu vou te revelar o plano. Só que para isso, a gente precisa combinar a nossa meta de likes de hoje.
A gente está com 12 mil pessoas assistindo ao vivo. E a gente vai combinar, sabe quantos likes? A gente vai fazer uma meta tranquila, 10 mil likes. Então vamos fazer o seguinte, para tudo agora, fecha o bate-papo, clica no joinha e depois você abre o bate-papo novamente para que eu possa dizer para você qual é o plano secreto por trás disso tudo. Beleza? E eu vou dizer para você agora, tá? Só dependo aí de você dar o like pra gente atingir 10 mil likes, é a nossa meta de hoje, beleza? Então acelera o like pra gente poder continuar essa aula, enquanto eu vou agradecer o pessoal que tá dando apoio ao canal, beleza? Obrigado a todos aí que estão curtindo, compartilhando, que estão se inscrevendo no canal. Lembrando que para você comentar tem que se inscrever no canal, então já se inscreve logo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na galera que tá oferecendo apoio ao canal aqui. Caramba, tem apoio aberto. Então vai dar tempo de você dar o like aí, vamos lá. Michel Camargo, ou Michael, né? Michael. Coincidência grande o julgamento terminar, o julgamento justo na data onde muitos apoiadores julgados estarão ali reclamando nas ruas. Valeu, Michel, ou Michael, muito obrigado. Vamos ficar de olho. José Eduardo, 5 bancos estão entre os 10 maiores empresas da B3. 5 bancos estão entre as 10 maiores empresas do Brasil, que é o que não acontece em nenhum lugar do mundo, tá? A gente já falou sobre isso com vocês já há muito tempo. Nos Estados Unidos, entre as 10 maiores empresas não tem nenhum banco. Na Europa, entre as 10 maiores empresas não tem nenhum banco. No mundo, entre as 10 maiores empresas não tem nenhum banco. Mas no Brasil, entre as 10 maiores empresas tem 5 bancos. Significa que se você quebrar esses 5 bancos, você quebra o país. Agora, se o objetivo for quebrar o país, talvez, né? Aí tiver um vilão, assim, estilo aqueles vilões malucos lá do 007, que quer destruir o mundo, aí pra ele é uma boa, né? Simone Gonzaga, muito obrigado, tá perguntando se a Caixa Econômica ficou de fora. Dessa lista de 5 bancos ela tá de fora. Pablo, falando que dessa vez não vai funcionar o jeitinho brasileiro, não vai. Os caras estão achando que vão resolver isso no Somebody Love. Meu Deus, que dissonância cognitiva, que estado de negação. Pedro Silva, Daniel, o que esperar de um país Kruger onde os mandatários estão incluídos nos 92% que não querem entender ou querem lucrar com o caos? Então, meus amigos, é difícil. Dá para você jogar esse jogo e se dar bem aí e ir conseguindo progredir e se proteger, mas você tem que ter uma assessoria muito boa e você precisa também ter a melhor informação para fazer o ciclo Buda, observar, se orientar, decidir e agir, beleza? Galera, vai acelerando no like, a gente está com 9 mil ainda likes, a gente precisa de 10 mil, tá bom? Ariane e Cristina, muito obrigado pelo apoio. Professor, em relação à segurança alimentar e à postura dos líderes comunistas, não estão tentando fazer um segundo caos para a coerção mundial? Ariane, com certeza, Ariane, você ganhou hoje medalha de honra ao mérito e ganhou prêmio de participação, ponto de participação, tá certo? Porque a Ariane Cristina, ela deu spoiler do que eu vou falar para vocês agora. É exatamente isso, Ariane, parabéns. O que dizia o especialista, né, o grande conselheiro dos Estados Unidos, Henry Kissinger: controle a comida, você controla o mundo. É isso que a gente está vendo no mundo inteiro agora. Eu vou explicar para você já já. Caco Duarte, muito obrigado pelo apoio. Professor, a aula vale like dobrado. É possível que a situação já tenha entendido das motivações políticas que eles estão indo para o tudo ou nada, condenando o ex-presidente e agora atacando o principal da direita, o Tatar. Valeu, exatamente. É o governador de São Paulo. Rebeca MW, a sanha em colocar no chilindró, no xadrez opositor político é tanto que faz ignorar a realidade. Valeu, Rebeca. Saulo Miranda, eles se enganam, mas o que querem é o caos total no Brasil. Aí, Saulo também está entendendo qual é o propósito. Um abraço, logo estarei com a comunidade na Arca. Deus te abençoe. Saulo Miranda, Massachusetts, Estados Unidos, valeu. Bruna Falcão, tá sempre aí. Verdade, Curitiba tem 2 ou 3 imóveis à venda por rua. Quem tá com dinheiro vai aproveitar para comprar, né? O pump and dump. Eles esperam tudo quebrar, quando tudo quebra eles compram tudo baratinho. E aí tudo sobe de novo, eles vendem lá no alto. Michele Cunha também está sempre com a gente, muito obrigado pelo apoio. A maioria dos brasileiros já está pensando no carnaval, isso sim, que Deus incline seus ouvidos às nossas orações, na sua sombra é o meu esconderijo, amém, em nome de Jesus, isso aí, valeu. 9.400 likes, pessoal, faltam 600 likes ainda, acelera o like
para a gente garantir a nossa performance aqui, a palhinha da Arca. Maria Rosa Martins, muito obrigado pelo apoio. Valeu, Maria Rosa, Deus te abençoe. Deixa eu ver se tem outro apoio aqui. Daniel, você já viu a série 11/22/63 sobre 22/11/63, né? Sobre o JFK? Cara, não assisti, tá bom? Ainda. Vou colocar aqui na minha listinha, que a minha listinha tá ficando gigante já. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Mais uma vez, eu confiando em vocês, eu vou antecipar aqui a palhinha, tá? Confiando que vocês são pessoas engajadas, né, corretas e pessoas aí que vão chegar junto no like, beleza? Então vamos lá, meus amigos. Já praticamente tendo batido a nossa meta de likes, eu declaro nesse momento iniciada a palhinha da Arca, beleza? Claquete aqui para quem estava distraído, da corda. Começou a palhinha da Arca. Preste muita atenção no que eu vou te falar agora, porque o futuro do seu país, do seu emprego, da sua família pode estar em jogo. Meus amigos, você não tem uma noção... Obrigado, Eduardo Cardoso, aí pelo apoio. Você não tem uma noção que parece que os caras querem ver o circo pegar fogo? Que os caras querem ver o angu azedar? É claro que eles querem. O objetivo disso aqui é implementar o caos. É amassar o Brasil. Ninguém está querendo resolver nada. O negócio aqui é botar o país no caos mesmo. Eu já falei para vocês. O objetivo final é levar o país ao desespero total. E quando o desespero chegar no máximo, eles vão oferecer uma solução. Mas quando eles oferecerem uma solução, é aí que vem o verdadeiro problema. Então, meus amigos, nós estamos vendo que está sendo forçada ali um caos, tá? Então, se houver realmente uma sanção aos maiores bancos do país, isso vai desorganizar completamente o sistema inteiro. Agora, se você pega estudos, você vai ver que esse banco mais antigo do Brasil, que foi fundado em 1808 por Dom João VI, quando ele chegou ao Brasil, esse banco, ele é o maior financiador, sabe de quê? Do agronegócio brasileiro, tá? O Guito falando nossa dívida com os Estados Unidos com a vitória do ex-presidente. Obrigado aí pelo apoio. Teve mais aqui, e a França mobilizando hospitais para receber feridos. O que está rolando? Já falei sobre isso, eles estão se preparando para um conflito aberto. A gente falou sobre isso ontem ou antes de ontem, tá? Então presta atenção. Os caras, hoje a gente está diante de uma realidade que o banco mais antigo do Brasil, lá de 1808, ele pode levar uma paulada que você não tem ideia. E se esse banco levar uma paulada, sabe quem leva a paulada junto? O agronegócio, porque esse banco é o maior financiador do agronegócio. E o agronegócio brasileiro não é só uma peça fundamental da economia e do PIB brasileiro. O agronegócio brasileiro é uma peça fundamental na segurança alimentar do planeta Terra, meus amigos. Você conseguiu entender agora o que eu tenho falado para vocês desde o meu livro A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e Fim do Mundo? Tá? Esse livro aqui, meus amigos, eu trago para vocês artigos que eu escrevi em 2021. Eu estou falando desde 2021 isso para vocês. O que eu estou falando para vocês desde 2021? Se o Brasil é o único país que consegue e tem a capacidade de garantir a segurança alimentar do mundo, e alguém quiser acabar com a segurança alimentar do mundo, é só ele acabar com a produção de comida no Brasil. Ok? É isso que você está vendo diante dos seus olhos. Se esse banco brasileiro, o mais antigo de todos, de 1808, levar a paulada, o agronegócio leva uma paulada e a produção de comida para o mundo leva uma paulada, meus amigos. Se esse fluxo dá uma travada, um impacto, você não tem noção do tamanho do impacto. A gente está falando de exportações, de contratos, estamos falando de seguros, crédito, dólar, tá? Inclusive a imagem do país lá fora, ok? Então, isso aqui é um negócio complicadíssimo, muito complicado. Você não tem noção disso que pode acontecer. Isso pode fazer com que o Brasil caia mais ainda no colo de Pequim, ok? E a gente fique ainda mais dependente de Pequim. E aí isso aí, a complicação fica ainda mais preocupante.
Se quebrarem e derem uma paulada nesse banco mais antigo, a questão da comida fica comprometida. E esse é o objetivo. Porque Henry Kissinger, que era o chefão dos chefões, já dizia: controle o acesso à comida e você controla todo mundo. É aí que surge essa ideia de que o agronegócio, a pecuária, a agricultura, são os maiores vilões do aquecimento global. Pô, pelo amor de Deus, ok? É isso que eles falam. O agronegócio, a agricultura e a pecuária são os maiores vilões do aquecimento global. Então, o que eles estão querendo dizer? Quem come carne destrói o planeta. Então, eles estão querendo convencer as pessoas a parar de comer carne para salvar o planeta. Só que as pessoas não quiseram parar de comer carne para salvar o planeta. Aí, o que eles estão fazendo? Eles vão colocar uma multa. Só que eles pensaram assim: poxa, mas multa é uma palavra muito pesada. Vamos mudar a multa para outro nome. Qual é o outro nome? Crédito de carbono. Por que crédito de carbono? Você dá um pouquinho de crédito, o cara usa o crédito todo, depois ele leva a multa. Então, crédito de carbono significa uma multa para quem come carne e comida normal, só que fantasiada de um crédito. Porque crédito, o cara falou: opa, meu Deus, me dei bem, ganhei um crédito. Não, é uma multa disfarçada de crédito, porque multa é uma palavra muito pesada. Então você dá um pouquinho de crédito, o cara come 2 pedaços de bife e já acabou o crédito, e aí ele leva uma multa depois, ok? Então, meus amigos, o plano é esse. Só que para eles monitorarem quem está comendo comida normal, eles têm que monitorar o que está todo mundo comprando. Para monitorar o que está todo mundo comprando, não pode ter dinheiro físico. Eles têm que substituir o dinheiro físico pelo dinheiro digital. Aí vem as CBDCs, vem o Drex e por aí vai. Só que eles não querem que esse dinheiro digital seja você pague isso com o seu smartphone. O que eles querem é que você tenha essa moeda digital embaixo da sua pele, naquilo que a gente chama de internet dos corpos, que o Neuralink já é um grande exemplo. Michel Dutra está falando: sou cafeicultor, como fico nessa situação? Então, não depender de fertilizante de fora, não depender de insumo de fora e focar no mercado interno. Tá? É assim que você começa a se proteger, tá bom? Então, meus amigos, a lógica é essa. Tem que tirar o acesso das pessoas à comida. Para tirar o acesso das pessoas à comida, quebra o Brasil. E aí, você tem que monitorar quem ainda está comendo comida normal. Para você monitorar, você tem que saber o que está todo mundo comprando e vendendo. Para saber o que está todo mundo comprando e vendendo, tem que substituir o dinheiro físico pelo dinheiro digital. Só que o dinheiro digital, ele não vai ser estocado, guardado no seu celular. Ele quer estocar isso embaixo da tua pele, para ter junto ali a sua identidade digital, seu certificado de saúde, seu crédito social, seu crédito de carbono, tá? É esse que é o plano. Poxa, acabei de revelar para vocês o plano. Agora, ainda tem uma outra camada mais profunda, ok? Eu quero contar com toda a sua atenção neste momento agora. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Meus amigos, você imagina que na minha atual posição como ser humano, eu conheci gente pra caramba, né? Fala pra mim. Imagina aí, Daniel Lopes, imagina a quantidade de pessoas que eu conheço. Imagina o network que eu tenho. Imagina os lugares nos quais eu já trabalhei. Eu conheço muita gente, e conheço muita gente graúda. Eu conheço muitas pessoas de fora, eu conheço muitos bilionários, eu conheço muitas pessoas poderosas. E eu já ouvi e vi coisas que eu nunca vou poder falar na minha vida. Agora, existem algumas coisas que é possível, com muita cautela e estratégia, eu te dar um caminho para você entender. Ok? É possível, com muita sabedoria, eu não te falar diretamente certas coisas, mas eu te levar a você entender certas coisas, tá? Então, existem coisas que eu nunca deveria falar, porque tem um problema envolvido nisso. Seria uma atitude imprudente, mas eu vou precisar fazer isso hoje, tá? Então, meus amigos, eu já trabalhei em muitos lugares, eu já dei aula em muitos lugares, tá? Eu já dei aula na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu fui professor na Faculdade de Educação, eu dava aula de Filosofia da Educação, eu já fui professor na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, dava aula de Linguística,
eu já fui professor de escola, eu já fui professor até no Exército, no curso avançado de operação psicológica, lá no Forte Duque de Caxias. Eu quero dizer um negócio para vocês. Você sabia que eu já participei de reuniões com pessoas do Pentágono? Você sabia disso? Que eu já até ganhei uma caneta especial do Pentágono. Infelizmente eu perdi essa caneta. Mas eu tenho imagens disso, ok? Eu já participei até em reuniões de pessoas do Pentágono. Eu já participei de reuniões com a chefe de comunicação do Pentágono, Sistema de Defesa americano. E eu vou mostrar a foto para vocês, tá? Essa reunião foi em 2011. Vou mostrar a foto para vocês agora. Tá aqui, ó. Esse aqui sou eu, beleza? E aqui você tem 2 oficiais do Sistema de Defesa americano. Tá? Aqui, ó. Sou eu. Eu tô atrás deles porque eu tô ajudando a traduzir a conversa. E aqui você tem, então, na época, chefe do Pentágono, que é a coronel Jenny Crichton, e você tem ao lado dela o seu ajudante, o tenente coronel Johnson, tá? São esses 2 aqui que você tá vendo. Beleza? Coronel Jenny Crichton e o tenente coronel Johnson, e eu tô aqui, ó. Tá? Essa reunião foi no dia 28 de setembro de 2011, tá certo? Então, amigos, eu já conversei com muita gente, tá? Eu conheço muita gente. Eu já ouvi cada história que eu nunca vou contar na minha vida. Mas tem uma história que, com muita sabedoria, uma informação que eu vou contar para vocês hoje. Eu não deveria contar isso. Existe um risco envolvido. É imprudência, mas eu vou fazer isso. E porque você precisa ter essa informação. E quando você ouvir essa informação, você vai entender como é que eu falo as coisas antes delas acontecerem. É por causa do nível de entendimento e de informações que eu tenho. Meus amigos, é óbvio que para fazer isso, eu vou precisar te chamar para o meu lugar reservado, para o nosso local reservado, para o nosso local exclusivo, para o nosso local privilegiado, que é a Arca. A Arca surgiu exatamente para isso, meus amigos. Para a gente falar coisa que não dá para falar abertamente. Para a gente entrar em temas que as plataformas não suportam. E para a gente entrar em temas que as pessoas normais não têm condição de ouvir. Por isso, meus amigos, eu te convido agora, neste exato momento, para você vir estudar comigo na Arca agora. Porque lá eu vou te dar essa informação que eu não deveria dar. Mas eu vou dar de uma forma sábia, de uma forma metafórica. Venha estudar comigo hoje na Arca, lembrando que a Arca não é só um curso online. A Arca é uma comunidade de pessoas que querem as informações melhores para poder se preparar. E hoje eu estou oferecendo você vir estudar comigo com R$ 198 de desconto na anuidade. Na Arca você assina uma anuidade, você tem acesso a 5 aulas por semana, que são 260 aulas por ano. Você vai estar pagando 260 aulas por uma merreca, uma mixaria. Tá? E você hoje vai entrar na Arca, tá? Saulo Miranda, sem dúvida, preparado com louvor para nos ensinar, valeu, obrigado. Então o link para você assinar a Arca tá aí, faça assinatura à vista, porque à vista você vai ter acesso ao desconto de 24%, que é R$ 198, praticamente R$200. Então clica no link que tá aí fixo no topo do chat, clica no link que tá aí no chat, o link tá aqui embaixo, o primeiro link na descrição do vídeo, o link tá aqui embaixo, que é o primeiro comentário fixo aqui embaixo do vídeo, ou você clica aqui no Instagram, no link que tá na descrição do meu perfil, ou você visita, o site daniellopes.com.br/arca, tá bom? Elisa Caiafa tá falando, a Arca é inovadora. Kaique Lucas tá falando, a Arca é só notícia e aula de alto nível. Maria Mônica falando, bora pra Arca. Fabiana, obrigado aí pelas palavras. Lá na Arca agora, meus amigos, eu vou falar um negócio que eu ouvi, que eu falei, meu Deus, agora tudo faz sentido. Vamos lá para a Arca agora, meus amigos? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus
examine todas as coisas e retenha que é bom. Se você quer ouvir as informações mais contundentes, tem que ser lá na Arca. Eu vou te contar um segredinho meu que eu ouvi nesses círculos poderosos aí. Um abraço pra vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas e retenha que é bom. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo. Vem pra Arca agora, o dia é hoje. Quer saber a informação? É aqui. Um abraço, galera. Vem pra Arca agora. Valeu!